Bem-vindo, família, a mais um domingo na comunidade Paz Life. Não te esqueças que já iniciamos os nossos encontros presenciais às 9h30 e às 11h30. Te esperamos! Uhul! Tesouro que possa ganhar, saciar.
agora chegou o momento de sermos generosos. Na descrição deste vídeo vão ficar os nossos dados bancários para transferências de dízimos e ofertas. Teu é o nome acima de todos, teu é o reino, sempre reinarás. E teu é o poder, derrotaste a morte, és rei. Teu coração bate hoje em nós, tu é a glória e a fama, Senhor. Pelo amor que nos tens dado, hoje queremos cantar ao Rei poderoso, ao que nos salvou. A glória e a honra a ti, Senhor. Com mãos levantadas vamos cantar ao Rei poderoso, sempre adorar. As estrelas, teu é o céu, a terra é o mar, e tuas as vozes que hoje louvam, todos podemos cantar ao Rei poderoso, ao que nos salvou. A glória e a honra a ti, Senhor. Com mãos levantadas vamos cantar ao Rei poderoso, sempre adorar. Por sua imensa graça, por seu eterno amor, todos os meus pecados perdoou. Com mãos levantadas vamos cantar ao Rei poderoso, sempre adorar. Imensa graça, por seu eterno amor, todos os meus pecados perdoou. Com mãos levantadas vamos cantar ao Rei poderoso, sempre adorar. Hoje nós vamos falar sobre um verbo um tanto interessante e nunca tinha ouvido falar disso. Numa conversa com amigos, em volta de uma mesa muito bonita, com queijos e salames e croissants, alguém disse, mas existe um verbo que chama-se extravagar. Já ouviste falar sobre isso? Pois é, está no dicionário. O verbo extravagar não é muito conhecido, mas no dicionário diz que é andar fora do número, andar fora da coleção ou da ordem. Nós temos falado nesses últimos dias, como igreja, sobre ser extravagante. E, de fato, extravagar, ser extravagante, é andar fora daquele padrão que se tem imposto. É nadar contra a corrente, não é? É ir contra aquilo que é tido como certo, muitas vezes. E eu quero trazer isso de uma forma positiva para nós.
Como sair daquele padrão que não é bom e extravagar, ir além daquilo. Para isso, eu queria compartilhar hoje contigo a história de um homem chamado Gideão. Essa história está na Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 6 e 7, onde nós vamos nos deter. E ali conta a história, então, de um homem que extravagou. Sim, um homem que teve muitas atitudes de fé. Ele mostra sua debilidade, mostra os seus medos, mas confia na palavra que Deus tem para ele e avança baseado na palavra de Deus. Para contar um pouquinho dessa história, bem, Gideão é do povo de Israel, da tribo de Manassés. E ele, como todos os outros de Israel, estão a sofrer uma grande perseguição. O povo midianita está já a dominá-los, são 7 anos que eles estão passando por essa dominação. A Bíblia conta que os midianitas avançavam sobre as suas plantações logo que aquilo era tempo de colheita, então os midianitas avançavam sobre aquilo e avançavam sobre os rebanhos e destruíam tudo. A Bíblia inclusive diz que pareciam gafanhotos. Realmente onde aquele exército passava, onde aquele povo passava, dominava tudo. Inclusive o povo de Israel, que agora estava dominado pelos midianitas, se escondiam nas cavernas, se escondiam em fortalezas, tinham medo e estavam passando por um problema muito sério de pobreza, pois já não tinham mais alimento, inclusive, já que os midianitas avançavam sobre tudo aquilo que eles plantavam e os seus rebanhos. Vamos começar com essa situação. Será que você também passa por alguma situação assim, em que está a se esconder também, como o povo de Israel? Esse é o contexto, esse é onde estava Gideão. E a Bíblia conta que um dia Gideão estava a malhar o trigo, estava a preparar o trigo. Inclusive, uma coisa muito curiosa é que a Bíblia conta que ele estava a malhar o trigo num tanque de prensar uvas. Parece curioso? Não deveria estar a malhar o trigo no lugar onde se malha trigo e não num lugar onde se prensa as uvas? Mas é que Gideão, de fato, estava a se esconder dos midianitas. Gideão estava a trabalhar o trigo ali, escondido, evitando que os midianitas os atacassem e levassem embora aquele trigo também. Eu dei uma pesquisada sobre esse assunto e, inclusive, disse que no lugar onde se malha trigo, há espaço para jogar o trigo para o ar e o próprio vento ajuda a levar as impurezas embora. Numa prensa de uvas não há espaço para isso. E o trabalho é muito maior. Veja, Gideão não estava lá porque era o lugar mais fácil para estar. Ele estava lá por medo, para se esconder. Algumas vezes, de fato, nós vamos para situações que não são agradáveis, mas realmente para nos esconder, não é? Para nos proteger, assim como Gideão. Mas sabe, Deus o encontrou, mesmo nesse lugar onde ele estava escondido. Sim, um anjo do Senhor o encontrou ali. E começa uma conversa muito curiosa com Gideão. A primeira fala do anjo do Senhor para Gideão é assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão não era um guerreiro, não até esse momento. Gideão era um homem, estava ali a malhar o seu trigo, a se esconder dos midianitas. E então eu vou ler aqui para ti um pouquinho do que Gideão responde ao Senhor. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que tens, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Bem, Gideão continua a se lamuriar, continua com seus lamentos. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. E o Senhor responde mais uma vez: eu estarei contigo, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Veja, às vezes eu me percebo nessa conversa aqui, como se fosse Gideão. Deus logo propõe uma tarefa para Gideão.
já o chama de guerreiro. Mas ele já diz as suas desculpas, ele é o menor da sua família, veja bem, o Senhor nos abandonou, não é? Começa a dizer assim, a se lamentar a situação, e muitas vezes nós fazemos isso. Mas a resposta de Deus é como se ele dá atenção para aquilo que é o propósito dele. Veja só, o Senhor continua a dizer para ele, vai nessa tua força, eu estou contigo, e tu vencerás os midianitas. É muito interessante, não é? Pensar que muitas vezes no nosso medo nós queremos nos esconder, mas Deus nos diz, avance, avance. Quero dizer para ti, extravague, vá além do que seus olhos podem ver, não deixe o medo te parar, a ansiedade, as preocupações. Vá apoiado na palavra de Deus. Mas eu vou dizer um pouco mais dessa história. Sim, Gideão tem essa conversa com Deus ali, com o anjo do Senhor, mas continua a temer. Apesar das palavras bonitas que Deus lhe diz, ele continua a temer. E então diz assim, coloca o anjo do Senhor à prova. Diz, olha, se é mesmo o Senhor está mesmo a falar comigo sobre isso, me dê um momento, eu vou trazer uma oferta. Espere aqui e eu vou trazer uma oferta. E ele faz isso, vai até a sua casa, prepara uma carne, uns pães e traz para o anjo do Senhor. O anjo do Senhor estava ali sentado à espera e diz para ele, coloque aí então a oferta sobre uma pedra. E a resposta imediata é que sobe um fogo da pedra e consome todo aquele alimento como uma oferta que Gideão tinha trazido para Deus. Quando nós ousamos, em alguns momentos, nessa relação com Deus, mesmo que haja medo, o Senhor também responde. E aqui responde de uma forma tão sobrenatural, não é? Que o fogo sobe e consome todo aquele alimento. E imediatamente Gideão reconhece mais uma vez, estou diante do Senhor. E ele diz, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. E imediatamente constrói ali um altar. Consegue perceber como deve ser a nossa relação com Deus também? Quando o Senhor manifesta a sua presença, manifesta quem Ele é, nos responde. Gideão coloca ali um altar, um reconhecimento de quem Deus é. Bem, ok, parece que Gideão está convencido que era mesmo Deus que estava a falar com ele. Mas a história continua. Naquela noite ainda Deus fala com Gideão mais uma grande tarefa que ele deveria agora começar a avançar, né? Começar a extravagar um pouquinho mais. Sim, Gideão agora é desafiado por Deus a destruir um altar que era para outro Deus naquele lugar. Um altar que um Deus que chamava-se Baal. Então ele deveria ali destruir aquele altar, derrubar um poste ídolo, né, como se fosse uma estátua, um lugar de adoração a esse Deus, e ali estabelecer um altar para o Deus verdadeiro. Gideão, a Bíblia diz que Gideão tinha medo. Sim, agora ele tinha medo das retaliações que poderiam vir do seu próprio povo, inclusive da sua família. E ele chama 10 dos seus servos e fazem aquilo durante a noite. Ele obedece. Isso é importante lembrarmos. Mesmo com medo, mesmo receoso, Gideão obedece. Gideão tem uma atitude extravagante. Não deixa o medo o parar. Ainda que foi feito à noite, sim, por receio, mas ele obedeceu o que Deus mandou. E isso trouxe consequências. Vamos lá. Primeira consequência é que na manhã seguinte o povo percebeu que o altar estava destruído. E então disseram, com certeza foi Gideão. E sim, eles tinham razão. Mas o pai de Gideão logo diz, olha, vocês estão aí a defender Baal? Se Baal é mesmo um Deus verdadeiro, ele que se defenda. Por que ele não impediu que Gideão destruísse o altar? E ali, a obediência de Gideão é também um sinal de que o Deus verdadeiro estava com ele. Porque o que acontece? Eles começam a chamar Gideão não mais por Gideão, mas por Jerubaal, que quer dizer assim,
Baal que lute com ele, né? Então, ali fica um sinal na vida daquele homem de que Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do céu, o Deus criador, é sim aquele que é verdadeiro. E Baal não era o Deus verdadeiro, porque se fosse, teria se defendido. A nossa obediência também sinaliza às outras pessoas quem é Deus. Mas veja só, as experiências não acabam por aí. A Bíblia diz que Gideão é tomado pelo Espírito Santo. E ali o próprio Espírito Santo traz um encorajamento a Gideão, tamanho que ele logo convoca então um exército. Lembra-se que lá no começo da história, o anjo chamou ele de guerreiro, não foi isso? E disse para ele que ele libertaria o povo de Israel dos midianitas. Pois agora ele começa a avançar nessa direção. Começa a sinalizar, então, que vamos avançar contra os midianitas. Ele chama então um exército. Muito bem. Mas logo depois disso, ele precisa de mais uma confirmação de que Deus estaria com ele. Percebe que Gideão sou eu e és tu também? Uma pessoa às vezes insegura, com medos, uma pessoa normal, mas que diante do seu medo não para, mas volta diante do Senhor Deus e diz: se tu estás comigo, fale comigo, me dê sinais, eu preciso disso. E Deus, na sua infinita misericórdia, não se irrita com Gideão. Gideão diz assim: Deus, então eu preciso de um sinal de que vais avançar comigo e que vais me levar a vencer essa batalha. Mais um sinal, não é mesmo? Porque já tinha tido a presença do próprio anjo do Senhor ali com ele. Mas ele precisa de mais um sinal e Deus misericordiosamente, se é que existe essa palavra tão grande, sim, o Senhor vai e responde a Gideão. Gideão pede: vou pôr aqui um pedaço de lã durante a noite. Se amanhã, de manhã, o orvalho estiver todo na lã, a lã estiver molhada, mas ao redor estiver seco, eu sei que o Senhor está comigo e nós vamos vencer essa batalha. Na manhã seguinte é exatamente isso que acontece. Gideão pega aquele pedaço de lã e ela está encharcada do orvalho, mas ao seu redor tudo está seco. Mas ele ainda não se contenta e pede novamente: Deus, agora, para eu ter certeza que é o Senhor que está comigo, que o Senhor que está a falar, vamos fazer o oposto. Nessa noite eu deixo a lã lá e na manhã seguinte eu espero que ao redor esteja tudo molhado, mas a lã esteja seca. E é claro que Deus respondeu e fez exatamente como Gideão tinha pedido, como um sinal de que o Senhor estava com ele. Não receie, não tenha medo de pedir sinais ao Senhor. Ele conhece o teu coração. E se é algo que tu realmente precisas para caminhar, Ele vai falar contigo, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Mas vamos lá, a história não termina aí, não é mesmo? Nós queremos ver como termina essa batalha. Será que Gideão realmente vencerá os inimigos, apesar do seu medo? E realmente, então, agora está lá o exército que ele mesmo levantou. Mas Deus tem um novo desafio para Gideão. Apesar dos seus medos, apesar das suas inseguranças, Deus diz para ele: Gideão, tem muitos homens aí. Esse exército está muito grande. E, inclusive, a Bíblia diz assim, no capítulo 7 de Juízes: o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. E sabe o que aconteceu? 22.000 homens partiram, ficaram apenas 10.000. Sim, o exército diminuiu muito. Mas Deus tinha um propósito para isso. Era para que o povo não se orgulhasse de ter vencido aquela batalha e esquecesse de Deus. Foram todos aqueles embora, ficam 10.000, mas Deus fala de novo a Gideão: Gideão, tem gente demais. Ainda há muita gente. Desça até o ribeiro. Peça para que seus soldados bebam água. E ali eu vou lhe mostrar quem deve ficar e quem deve ir embora. E de fato, a maioria deles se ajoelha para beber água. E Deus diz: esses não são bons soldados. Fique somente com os outros que trouxeram a água até a boca e lamberam.
Pois, sabe quantos sobraram? 300. Mas a Bíblia conta que o exército inimigo pareciam gafanhotos. Não era possível quase contar os seus camelos, que dirá seus soldados. E eles iam lutar só com 300? Bem, eu no lugar de Gideão teria muito medo. Mas eu quero te dizer que Gideão se fica firme na palavra que Deus tinha dado, nas confirmações que Deus tinha dado, e avança nessa luta com 300 homens. Na minha família, nós usamos uma expressão para brincar entre nós, que é: tu estás com medo? Mas vai com medo mesmo. Não espera o medo passar para fazer o que tem de fazer. Faz com medo mesmo. E é assim que Gideão vai, com medo mesmo. E Deus, com todo o seu cuidado, com todo o seu amor, ainda diz para ele: Gideão, se tu ainda estás com medo, ainda tens dúvida de que eu vou fazê-los vencer? Desce então até o acampamento do exército inimigo. E com certeza vais voltar animado. E foi mesmo. Ele foi até o acampamento inimigo e ouviu uma conversa entre alguns dos soldados midianitas. E então um deles dizia que tinha tido um sonho. E neste sonho, logo outro colega lhe interpreta e percebe que é a espada de Gideão sobre aquele acampamento. Quer dizer, Deus usaria Gideão para acabar com aquele exército inimigo. E aquela palavra encheu o coração de Gideão de coragem, porque Deus já tinha inclusive mostrado aos inimigos que eles ganhariam no nome do Senhor Deus. Pois foi. Mas as limitações, as inseguranças de Gideão não ficam por aí. Ainda há outras. Sabe quais eram as armas de guerra? Eles tinham trombetas, jarros, tochas e gritos. É isso. É assim que Deus manda eles lutarem. A estratégia era cercar o acampamento inimigo, e quando Gideão desse a ordem, eles quebravam os jarros, tocavam as trombetas, com as tochas numa mão e a espada em outra. Então eles gritavam: o Senhor, pelo Senhor e por Gideão. E assim avançavam contra os inimigos. E a Bíblia conta que quando eles fizeram isso, na verdade o que aconteceu é que o povo, os midianitas, lutaram entre si. Que coisa fantástica pensar que Deus lutou pelo povo de Israel. Eles eram só 300. Mas para que o nome de Deus fosse glorificado, foi o Senhor quem lutou por eles. Bem, o que eu quero dizer neste dia, quero estimular seu coração, é que tu e eu sejamos como Gideão. Pessoas que não deixam o medo parar. Algumas lições que nós podemos observar da história desse homem é que o medo não o impediu de avançar. Mas a intimidade dele com Deus, a busca dele por Deus, fortaleceu seu coração, encheu-o de coragem para extravagar, para fazer algo extravagante, algo que não era esperado. Quem podia imaginar que um homem levantaria um exército de somente 300 pessoas para lutar contra um grande exército e ainda ganharia, para libertar o povo de Israel da opressão de 7 anos? Percebe? Gideão extravagou na força do Senhor. E eu queria te encorajar neste dia, que tu e eu sejamos assim. Que sejamos firmados no que Deus diz sobre nós. No que Deus disse que vai fazer. E não nas circunstâncias, não nos medos, não em nós mesmos. Lembre-se que Deus falou para Gideão ali, que deveriam diminuir ainda mais o exército, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o povo não achasse que era por eles. E às vezes o Senhor realmente nos coloca em situações que parece que nós não temos como lutar aquela batalha, sozinhos não vamos conseguir. Mas o Senhor luta por nós. Quero te desafiar a isso. Vamos caminhar baseado no que Deus diz, não no que as circunstâncias dizem, não no que a sociedade ao redor diz, mas no que Deus diz.
Quais são as palavras que Deus tem dito para ti? Quais são as palavras que tu tens ouvido, que a Bíblia fala sobre quem tu és? A primeira coisa que o anjo disse para Gideão é que ele era um grande guerreiro. Ele não se via como um grande guerreiro, ele estava escondido ali a malhar o trigo. Mas Deus via nele já esse propósito cumprido. O que Deus diz sobre ti? Acredite nisso. E não nas circunstâncias, e não no que os outros dizem, e não no que seu passado diz. Acredite em quem Deus diz que tu és. Acredite no propósito que Deus tem para ti, e não no que parece que vai acontecer. Acredite na palavra do Senhor. Talvez tu possa se perguntar, ok, Luísa, mas assim, como eu ouço a palavra de Deus? Como eu ouço Deus falar? E eu te desafio, primeira coisa, leia a Bíblia. A Bíblia é mesmo como Deus fala conosco. Deus pode usar outras formas também. Às vezes usa pessoas, pode usar uma pregação, como tu estás aí a assistir agora na sua casa ou onde estiveres. Sim, Deus pode, mas o primeiro lugar onde Deus fala conosco, um lugar primordial, é a Bíblia. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, seja no telemóvel, seja a Bíblia em papel, não importa. Leia a Bíblia e Deus vai falar contigo, eu não tenho dúvida disso. E acredite naquilo que está escrito ali sobre ti. O que Deus fala sobre ti é mais importante do que o que os outros dizem, do que o teu passado diz que tu pode ser. Não deixe o medo, as preocupações, as angústias te pararem. Gideão não lutou na sua força. Gideão lutou baseado na palavra que Deus tinha para ele. Uma última coisa que eu queria dizer para ti é que Gideão não teve um relacionamento com Deus lá atrás, quando Deus falou com ele, ou quando ele destruiu o altar de Baal. Mas a partir daquele momento, Gideão estabelece Deus como centro, levanta um altar para o Senhor lá. O altar é um lugar de sacrifício, é um lugar de consagração. Gideão se consagra ao Senhor e passa a viver ali um relacionamento com o Senhor, não é? Quantos outros momentos Gideão fala com Deus, pede confirmação, pede orientação. Não acredite, não se deixe enganar que ter uma experiência com Deus lá no passado é suficiente. Deus quer se relacionar conosco. Ele quer relacionamento dia a dia, intimidade. E é nesta caminhada com certeza, que o Senhor vai te dirigir e vai falar contigo. Busque a Deus todos os dias. Ore do seu jeito. Mas eu não sei orar, não importa. Ore do seu jeito. Veja o coração de Gideão a pedir sinais, com tanta simplicidade. Fale com Deus. Peça para Ele falar contigo e Ele vai falar. Leia a Bíblia e o Senhor falará contigo. Não duvide disso. Ele vai falar contigo. Agora eu queria te sinalizar algo importante. Gideão está lá então no Antigo Testamento, mas eu queria te mostrar, queria sinalizar que quando nós vivemos baseados na palavra de Deus, naquilo que Deus diz sobre nós, e não no que nós acreditamos e não vivemos só na nossa força, a nossa vida, as nossas ações marcam, deixam marcas muito significativas. Inclusive, no livro de Hebreus, que está lá no Novo Testamento, já em outra parte da Bíblia, existe um capítulo muito famoso, muito conhecido, que chama-se, a gente conhece por a Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11. E Gideão está citado lá. Não porque se baseou na sua força, não porque lutou com as suas armas, nem porque se escondeu com medo, mas porque lutou na força do Senhor. Porque lutou e avançou no propósito que Deus tinha para ele, mas não nas suas inseguranças ou naquilo que achava que tinha competência, mas fez isso a cada passo pedindo confirmações do Senhor, em intimidade com Deus e sendo fortalecido pelo Senhor, lutando com as armas que Deus tinha mandado usar. Percebe? Quando nós fazemos no modelo de Deus, como Deus pediu, nós marcamos gerações.
O nome de Gideão chega até hoje, eu estou aqui a falar sobre ele, porque ele obedeceu a Deus e seguiu aquilo que Deus tinha dito. Em Hebreus 11, versículo 32 e 34, diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé, percebe? Pela fé, não por sua força, mas pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Gideão faz parte dessa história, porque não confiou na sua força e nem deixou o medo, aquelas ideias que ele tinha sobre ele, o impedirem, mas confiou na palavra que Deus tinha da vida dele. Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? E o que te impede de avançar? Conheça mais de Deus. Eu te convido, leia a Bíblia. Ore do seu jeito. Se precisa de ajuda, fale conosco. Mande uma mensagem aí no Messenger ou fale conosco se precisa de ajuda. Busque quem possa lhe orientar nessa caminhada. Conheça mais a Deus e conheça o que Ele diz sobre ti e o propósito que Ele tem para a sua vida. E com certeza tu vais marcar gerações. Viver de um modo extravagante, viver extravagar, viver sempre de um modo que Deus diz e não o que as outras circunstâncias dizem ou o que as pessoas dizem. Isso nos leva a viver uma vida que marca outras vidas. Espero que vocês tenham um bom dia e que essa palavra fique no seu coração, faça marcas também no seu coração, como está fazendo o meu. Deus os abençoe. Que momento tão maravilhoso, numa palavra tão espetacular. Esperamos no próximo domingo, na mesma hora, 10h30, partilhe este vídeo e abençoa mais alguém.